agora a Big 6h35 e durante muito tempo, né, a gente ficou aguardando a composição de cortes pelo governo, cortes de gastos públicos anunciadas, então, finalmente nessa semana pelo governo federal e detalhadas nesta quinta-feira. Ontem, logo depois que encerrou aqui o Jornal da Mix, teve início a entrevista coletiva que deu detalhamentos do pacote. E o efeito que já se tinha inicialmente no mercado financeiro, já na quarta, com o primeiro anúncio ainda na noite, foi ainda maior nesta quinta-feira, com o dólar chegando, batendo lá nos R$ 6, fechando em 5,99. E então, só no retrato do mercado financeiro. São muitas os aspectos que ainda precisamos trabalhar em relação ao que foi colocado. Dentro dessa meta de cortes na ordem de 70 bilhões, e que veio junto aí no detalhamento de onde serão feitos esses cortes, a questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, pegando aí uma parcela significativa da população brasileira. Então, começando essas repercussões, porque isso é só o começo da história, ainda vai para Congresso, ainda precisa certamente tendo alguma interferência nesse pacote, até que seja colocado de fato em prática. Então, muitos setores a serem ouvidos, mas a gente começa pelo mercado financeiro, até porque foi a reação, normalmente é a reação mais rápida que se tem dentro dessa sensibilidade do mercado financeiro, e conversamos então com o economista da Quantitas, João Fernandes. Bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo certo, obrigada por nos atender nesse início de sexta-feira e gostaria de ouvi-lo inicialmente sobre como perceberam esse impacto, né? A gente falando aqui com cidadãos de diferentes atuações, então com esse público leigo que vê essa reação rápida no mercado financeiro e fica pensando em como isso lhe impacta, o que vem por aí nas próximas horas ou nos próximos dias, João. Claro, perfeito. Bom, acho interessante começar entendendo por que medidas de contenção de gastos é um tema em debate. O que acontece é que hoje o Brasil e vários outros países do mundo estão numa situação onde não existe receita suficiente para pagar todas as despesas que o setor público executa no país. Esse nível de despesas acima das receitas acaba fazendo com que o governo tenha que buscar recursos em outros lugares para conseguir pagar as suas despesas. E o recurso disponível para governos é você se endividar. Então, o governo precisa tomar dinheiro emprestado para conseguir pagar seus próprios gastos, dado que ele não consegue ter receitas suficientes. Esse endividamento, contudo, vem acompanhado, claro, de uma preocupação das pessoas que emprestam dinheiro, que o governo está ficando muito endividado e essa dívida elevada acaba cada vez arcando com taxas de juros maiores e com uma preocupação maior das pessoas se o governo vai, de fato, ter capacidade de pagar essa dívida no futuro. Algumas dessas pessoas que ficam com uma preocupação a um nível mais elevado, eventualmente podem tirar dinheiro do país, levando os recursos para outros países, e isso acaba fazendo o dólar subir. Por isso que momentos onde você tem piora da situação fiscal, em geral, são acompanhados de elevação de taxa de juros e aumento do dólar. Nesse caso em particular, havia uma grande expectativa que o governo anunciasse um pacote de contenção de gastos substancial que permitisse que ele não precisasse aumentar tanto a sua dívida ao longo de 2025. Esse pacote de contenção de gastos já estava em discussão há um bom tempo, mas ele veio num espectro um pouco menos substancial, um pouco menos intenso do que se esperava. Por isso, essa reação adversa que a gente tem no primeiro momento. O que esse pacote endereça? Ele, como você mesmo falou, ataca duas frentes. Uma delas, uma série de medidas de contenção de gastos. Este era o pacote que era esperado que fosse anunciado no primeiro momento. E, numa outra frente, que não era esperada que agora o governo trouxesse para discussão, um programa de isenção de salário mínimo para quem ganha até R$ 5.000. Que, na sua essência, não tem nada de errado. Progressividade tributária é algo importante. Você aliviar a carga tributária das faixas de renda mais baixas. Contudo, o grande problema é que esta isenção, ela traz junto dela uma receita que o governo vai deixar de ter, porque você não vai estar cobrando imposto de renda sobre essas faixas de renda menores.
Então ele precisa de uma compensação, ele precisa de alguma forma de cobrir essas receitas. O programa trouxe essa compensação. A ideia é você aumentar a tributação sobre as faixas de renda mais altas, que na teoria é uma boa forma de você compensar. O problema é que ao longo de 2025 isso vai tramitar no Congresso e existe um risco bem grande de você conseguir aprovar a isenção para a faixa de renda mais baixa, mas não aprovar o aumento da carga tributária para a faixa de renda mais alta. Isso acabar não passando na intensidade necessária, ou talvez até não passando ao longo do ano no Congresso, e aí você fica apenas com a perda de receita, você fica sem nenhuma compensação. Esse risco acabaria levando o governo a ter que compensar essa receita menor se endividando. Qual é a consequência? Juros maiores, dólar mais alto. Por isso, uma reação no primeiro momento adversa por parte dos mercados. Não é só na parte da isenção o problema, tá? A parte de corte de gastos, que é a primeira frente, também veio menor do que se esperava, com várias linhas ali onde se existe mais dúvidas se de fato o governo vai ser capaz de conter esses gastos em 2025. Bom, aí fica, e é sempre importante a gente alertar, né, que tem uma proposta, isso é uma proposta nesse momento que vem do Executivo e precisa passar pelo Legislativo. E aí ficamos nós como eleitores também responsáveis de olhar por aqueles que elegemos e acompanhar qual vai ser a conduta, porque o Legislativo também precisa ter esta responsabilidade na gestão do país. Eu lhe passo, João, aqui, a minha colega Larissa Hark também tem uma pergunta. Olá, muito bom dia, João. E uma das grandes questões também, né, que a gente foi acompanhando ontem ao longo do dia, depois do anúncio oficial, né, desse pacote de contenção de gastos, foi a própria comunicação, né, porque na noite anterior foi anunciado sobre a isenção do imposto de renda para pessoas que ganham até R$ 5.000 mensal e depois, no outro dia, todo o outro processo que tem ali uma ramificação grande, na verdade, com muitos detalhes. E uma das principais reivindicações ele foi esse anúncio realmente conjunto e do imposto de renda ter sido antes do de corte de gastos, que acabou gerando ali até mesmo uma troca de foco para o que realmente deve ser discutido. Tu também tem essa visão de que deveria ter sido em outro momento, o do imposto de renda, ou que não teve nenhuma, na verdade, uma confusão, né, de discussões ali, que cada assunto pode ser realmente debatido de acordo com a sua importância? Bom dia, Larissa. Sim, tu tem toda a razão. Na verdade, esse pacote de isenção de imposto de renda para as faixas de renda mais baixa era algo que já vinha sido sinalizado pelo governo desde a campanha. Então não é um tema novo propriamente, mas não era o que estava sendo discutido nesse momento. Nas últimas semanas havia um grande debate, uma grande antecipação de um pacote de contenção de gastos. Por quê? Porque ao longo do ano de 2023 e ao longo do ano de 2024, o crescimento dos gastos do governo, das despesas do governo, ele não foi consistente com aquilo que o governo propôs desde o início, que era manter o déficit zero, ou seja, você não ter despesas acima de receitas. O framework, né, que estabelece isso é o arcabouço fiscal, que foi elaborado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, lá no início do ano passado. Esse arcabouço visa justamente você não se endividar muito, você não precisar ficar tomando dívida nova para pagar gastos além da receita. É uma boa ideia, mas que não vinha sendo cumprida nesses últimos meses. A ideia do pacote agora de contenção era a gente colocar uma sinalização clara, com medidas contundentes, que colocassem uma percepção que 2025 e 2026 não seriam anos de desrespeito do arcabouço, seriam anos onde o governo manteria o crescimento das despesas de acordo com o crescimento das receitas. Tudo isso proposto pelo próprio governo, né? Vamos lembrar, não tem nada aqui proposto de agentes externos. Foi um comprometimento do governo você ter esse arcabouço fiscal. E aí você vem para o anúncio do pacote de contenção de gastos, que era o foco, e você anuncia junto dele um pacote de isenção de imposto de renda, que se esperava que seria debatido apenas ao longo do ano que vem. Você antecipa essa discussão e coloca ali como medida compensatória um aumento da carga tributária para as faixas de renda mais altas, que se sabe que existe risco de não passar da forma como está proposto ano que vem. E lembrando, se não passar da forma como está proposto, você fica só com a perda de receita e não tem a compensação. Isso vai virar dívida. Então, acabou sim atrapalhando um pouco a comunicação. Era um momento para o governo sinalizar um compromisso maior com a estabilidade fiscal, um compromisso maior com o arcabouço fiscal, e eu acho que a melhor forma de fazer isso seria focar no pacote de contenção de gastos, que era o que estava
sendo debatido. E, claro, depois, no início do ano que vem, já possivelmente você trazer para a mesa esse debate sobre a isenção. Mas antecipar esse debate para a isenção, colocar ele já agora na discussão, foi algo que deu uma sinalização que preocupa, né? De até quando existe, de fato, comprometimento com uma dívida estável, com um fiscal equilibrado. João Fernandes, economista da Quantitas. Uma das primeiras reações, a gente coloca aqui, né, o mercado financeiro é muito sensível, é o que primeiro reage de modo muito concreto. As consultorias ouvidas desde a quarta-feira usaram os termos insuficiente em relação ao pacote ou mesmo ruim, né? E a gente está indo nessa direção. O que seria suficiente? Claro. Então, hoje, o principal problema fiscal do Brasil, que nem é um problema de hoje apenas, é um problema já de muitos anos, é que uma parte das despesas públicas do governo federal são chamadas de despesas obrigatórias. São despesas que constitucionalmente crescem num ritmo que o governo tem pouca capacidade de controlar. Elas são indexadas a crescimento de receitas, a crescimento de inflação, a crescimento de salário mínimo. São diversas formas de você indexar essas despesas e fazer com que elas cresçam, e o governo, infelizmente, não consegue impedir isso, é algo que é constitucional. E aí você acaba sempre tendo um crescimento muito substancial das despesas, só que as receitas nem sempre sobem no mesmo ritmo. Por quê? Porque as receitas, baseadas em arrecadação, em impostos, elas crescem ou decrescem de acordo com o crescimento da economia como um todo. Se o PIB está maior, significa que as empresas estão lucrando mais, que as pessoas estão ganhando salários maiores, logo elas pagam mais impostos, e aí o governo tem mais receitas. Se o PIB está menor, aí o governo está recebendo menos impostos, só que as despesas estão ali crescendo. E aí você começa a acumular déficits que acabam virando dívida, que tem que pagar juros maiores e geram essas consequências adversas, como o dólar mais alto. Qual é a solução mais estrutural para isso? É você mudar essa dinâmica e fazer com que esse crescimento das despesas obrigatórias não seja algo tão fora do controle do governo. Colocar isso para dentro um pouco do controle do governo, ele ter capacidade de conter essas despesas em momentos que as receitas não estão crescendo tanto. E se esperava, no início dessa discussão sobre a contenção de gastos, que fosse atacado um pouco dessas despesas obrigatórias, que esse crescimento estrutural delas fosse endereçado. E, infelizmente, o volume de medidas mais estruturais que vieram nesse pacote ficou um pouco aquém do esperado. Ele conta muito com medidas mais pontuais, que dizem respeito ao chamado pente fino, que é você avaliar ali pessoas que estão recebendo benefícios sociais de forma indevida. Isso envolve Bolsa Família, benefício de prestação continuada, uma série de benefícios, e você acaba revisando ali o número de pessoas que deveriam receber. Isso é algo bom, é claro que é bem-vindo você fazer uma revisão ali dos programas para que só quem realmente tem que receber, receba, mas isso não ataca o problema de crescimento das despesas obrigatórias, mas estruturais, é algo mais pontual que ajuda a curto prazo. Não é que não exista um endereçamento de despesas obrigatórias nesse pacote, existe, você está colocando ali medidas relacionadas com o crescimento de alguns benefícios sociais, inclusive aqueles que são atrelados ao salário mínimo, que passam a ter uma limitação daqui em diante, eles não podem crescer mais do que 2,5% real ao longo do tempo, isso é uma boa medida. Você fez algumas medidas relacionadas à previdência dos militares, que ainda era uma frente um pouco descolada das outras previdências do setor público. Você colocou alguns limites para o crescimento das emendas parlamentares. Então, tudo isso ataca as obrigatórias, ataca medidas mais estruturais, mas o volume ficou pequeno. Não foi o volume suficiente para você conseguir impedir que a dívida cresça ao longo do tempo. Teria que ter tido mais medidas estruturais. Esse foi a principal diferença do que foi anunciado em relação ao que era esperado. E aí, até o senhor mencionou agora, né, a questão, vou lhe ouvindo e penso muito no todo o volume, o montante que se coloca em termos de emendas parlamentares. A gente ainda segue, certamente, repercutindo o avanço desse pacote, como vai ser a progressão dentro do Congresso, mas para encerrar, então, queria lhe perguntar se tem algum ponto que o senhor gostaria de destacar que a gente não tem aqui provocado, mas gostaria de alertar ou chamar a atenção dos nossos ouvintes. Eu sempre gosto de usar essas oportunidades de colocar que essa questão do fiscal ser ruim ou bom e o efeito disso
não é uma avaliação assim que deva ser caracterizada como isto é ruim, isto é bom. Eu acho que a melhor forma de colocar é que se o governo, qualquer governo que seja, estiver gastando mais do que arrecada, ele precisa se endividar. Se ele estiver se endividando, quem empresta dinheiro para ele fica mais receoso de continuar emprestando e cobra juros mais altos, ou tira o dinheiro do país e o dólar sobe. Queria frisar esse ponto porque é uma consequência um pouco natural da coisa, é uma consequência que diz respeito às pessoas que estão emprestando dinheiro para o governo e que ficam mais preocupadas com a sustentabilidade disso. E vem daí essa importância de qualquer governo, em qualquer lugar do mundo, ter equilíbrio das contas públicas. Porque se você depende de endividamento para pagar as contas no final do dia, em última instância, as consequências para a sociedade são ruins. Dólar mais alto, juros mais altos. Daí a importância desse comprometimento em você tentar manter o déficit perto de zero ao longo dos próximos anos. Agora, pegando, né, o que ficou marcado do fechamento de ontem do dólar, chegando a patamares históricos, né, conseguiu ser ainda superior ao que foi na quarta-feira, 5,99, passando ali pelos 6. Qual é a perspectiva? Isso é algo que se retorna rapidamente ou vai segurar aí por mais tempo? Eu sei que é muito instável, mas qual é a previsão que você tem nesse momento? Não, como você mesmo disse, o dólar é uma variável muito influenciada por muitos vetores, volátil, mas eu acredito que está muito nas mãos dessa apresentação, dessa proposta de contenção de gastos do governo, aonde o dólar vai parar. Hoje, eu acho que o que está acontecendo aqui no âmbito fiscal do Brasil está sendo um dos principais determinantes para a dinâmica do dólar. Eu acho que existe ainda espaço para o governo tentar trazer para a mesa medidas novas de contenção de gastos. Não está esgotado isso, não é que agora acabou, está anunciado o pacote, não tem mais o que ser feito, ainda existe esse espaço. Então, se o governo, e eu acredito que existe uma liderança por parte do Fernando Haddad de tentar fazer isso, e se o governo der ouvidos a isso, se o governo de fato demonstrar um comprometimento maior com o arcabouço, eu acho que é factível assim você antecipar que o dólar rode em patamares mais baixos, né, que o dólar tem uma queda. Agora, se infelizmente a gente parar por aqui e o pacote que foi anunciado hoje for um dos capítulos finais da história fiscal desse governo, aí eu acredito que 6 ou algo acima disso é um novo equilíbrio que a gente vai conviver. Muito obrigada, João Fernandes, economista da Quantitas, pelos esclarecimentos, informações e avaliação que traz aqui no Jornal da Mix. Um bom dia para o senhor. Eu que agradeço, um bom dia.